Olha, faz tempo que eu estou atrás desta pessoa, mas hoje eu consegui trazer então Cláudio Terrana do projeto Mudanças, projeto de dança moderna que rola aqui na cidade de Atibaia, para conversar sobre o projeto que está com as inscrições abertas. E aí ele veio. A sua agenda com a minha não batia, não era? Não, até agora a gente não conseguia se encontrar. Mas só na rua. Só na rua, oi, tchau. Agora você me pegou, eu vim. Lacei. Então, Cláudio, eu sempre quis te chamar porque eu sempre acompanho esse trabalho e acho muito legal. Esse ano é o 5º ano desse trabalho, eu já fui a alguns espetáculos de final de ano e eu acho fantástico. Eu queria que você falasse então sobre esse trabalho com as inscrições eternamente abertas, é isso, né? Começou agora, no dia 1º, e agora vai até dezembro, a gente está aí. É só chegar e fazer inscrição. Porque diferente de outros cursos de dança que a gente está acostumado, que às vezes tem que entrar no início para fazer, nesse caso, essa técnica não. Se eu quiser entrar hoje, eu posso. Se eu quiser entrar mês que vem, também? Normalmente, é como toda aula, você tem que pegar do começo, o meio e o fim. Mas como é um curso aberto para a população e as pessoas, às vezes ficam sabendo depois que começou, então eu achei legal adequar isso. Então a pessoa pode começar a fazer a aula ou no início, ou se ficou sabendo depois, chega depois. Aí no começo vai correr um pouquinho atrás, porque eu percebi assim, ao longo dos anos, desses 5 anos, eu percebi que não adianta também você dar muita informação para quem está começando, principalmente, porque você vai ficar confuso do mesmo jeito. Então, assim, então, confusão por confusão. Então, é até legal essa parte visual, de você correr um pouquinho atrás do que está acontecendo e aos poucos eu vou dando uns toques, tal, e aí você vai se adequando. Então, eu vi que é perfeitamente possível fazer isso também. Aí. No caso, é dança moderna. Muitas pessoas talvez estejam aí se perguntando qual que é dança moderna, né? É uma maneira assim diferente de dançar para nós brasileiros? Não é uma técnica tão difundida? Não, é uma técnica que ela já é antiga, ela já tem mais de 80 anos. Foi uma norte-americana, Martha Graham, que inventou essa técnica. Também foi uma história louca que ela não pensou para fazer o que ela fez. Ela dançava, começou tarde também, que o pai dela não queria que ela dançasse. E ela começou a fazer um trabalho na escola da Ruth Sandenis e Ted Shawn, que eram 2 outros loucos na época lá também. Que tinha Isadora Duncan, tinha umas outras pessoas já trabalhando moderno. Mas naquela época não tinha muito isso. Então, ou era clássico ou clássico, né? E aí ela entrou para essa escola, fez tudo o que ela podia fazer lá, até varrer o chão e tal. E depois que ela dançou todos os papéis principais e tal, ela viu que estava na hora de seguir o caminho dela. E foi aí então que ela pegou, acho que ela tinha uns 5, 6 alunos no começo e começou a montar as coreografias dela. E das coreografias ela tirou a técnica. Então, quer dizer, ela partiu do caminho inverso, né? Ela não pensou agora, vou fazer isso. Não. Das coreografias, das sequências coreográficas que ela fez, ela foi desenvolvendo a técnica dela, que é bem legal. Trabalha muito o movimento da coluna, através da respiração, tem muito alongamento através desses exercícios e as sequências são fechadas, são coreográficas. Então, assim, a dificuldade maior no começo justamente de pegar a coreografia da sequência, né? Mas depois que isso passa, aí você tem tempo para pensar aonde você mexe, o que você está pensando, trabalhar a emoção junto, que é legal na dança moderna isso também, que você trabalha a emoção que você tem dentro, uma coisa de sensação interna. Então, através da sua sensação, você expõe o movimento da dança. Então, é interessante que a pessoa, além de fazer uma coisa física, é uma coisa legal para o emocional também, né? E aí hoje, quem pode fazer essas aulas, né? Eu sei que é gratuito. É gratuito. Mas é aberto, tem idade, tem limite físico? Não tem limite. Mas assim, como é uma técnica, eu trabalhei antes do projeto Mudanças, eu trabalhava nas oficinas de artes, que também é uma parceria da prefeitura, com a difusão cultural. E eu comecei com as oficinas de artes, quando foi em 2002. E fiquei lá até 2006 e em 2007 abriu Mudanças. E lá o foco maior era crianças e adolescentes, crianças a partir de 7 anos e adolescentes. Então eu percebi que, como é uma aula de técnica, eu tive que adequar, porque a criança não se sente muito, principalmente da periferia, que eles querem a coisa da moda, né, música da moda e tal. Então eu percebi. Não é atrativo, né? Ficar não é. Então, porque no começo é chato mesmo, porque é meio parado até você explicar o que você tem que fazer com o seu corpo, tudo. Então a criança não tem muita paciência para isso. A criança quer uma coisa mais imediata, uma coisa mais da moda mesmo, né? E aí eu falava até para ela, vocês estão aqui, vocês vão fazer uma aula diferente e vocês têm que vir com um foco aberto, porque
para adquirir uma nova... funk vocês vão ter que me ensinar. Isso vocês já sabem, não precisam fazer. Então, aí foi legal que eu trabalhei isso com eles lá e tal, para mudar essa consciência de que, não, é diferente, não, eu não gosto disso. Não gosto, você não conhece, como você fala que não gosta? Então foi legal. Mas aí ficou muito limitado porque eu vi que não evolui muito daquilo, porque eu não podia dar técnica pura, então eu dava umas coisas de ginástica olímpica, tal, capoeira, então misturava que combina com a dança moderna. Então eu dava muito isso, mas ficava sempre naquele, né, consegui coisas bem legais, aí as crianças me mostraram muitas coisas legais também, porque eu nunca tinha trabalhado com criança carente, então você vê que a carência delas não é só de carência de dinheiro, carência, né, é de amor, de carinho, então eles acabam ensinando você também. Só que daí teve um ano que, até hoje acho que é votado pelo orçamento participativo e são em bairros, né? E no centro não tinha entrado naquele ano no orçamento, e já desde 2004 já estava uma turma aqui no centro. Então as pessoas me paravam na rua e falavam, não vai ter aula, não vai ter aula? Eu falava, então vamos ver. Aí eu elaborei esse projeto, conversei lá com o secretário e tudo. E rolou. E aí rolou. Então aí eu saí das oficinas e aí eu me dediquei mais a esse. E no começo, até combinou com o nome, Mudanças, eu tinha um outro foco também. Eu queria trabalhar com pessoas mais velhas, não excluir as crianças, porque é aberto. Mas eu aconselho que seja a partir da adolescência, 12, 13 anos. Se parecer alguém mais novo também tudo bem. A única coisa que aí tem um problema que se aparece uma criança, a criança às vezes se sente mal de fazer no meio dos adultos, e não tem como eu separar as turmas, então fica aquela coisa globalizada mesmo. Então eu deixo a critério, se a criança se sentir bem, não tem por que não, mas então eu meio que pontuo tipo 11, 12, 13 anos e aí sem limite de idades, desde que cada um faça no seu limite. Isso é o mais importante da aula, aliás, de qualquer aula que você faça. Às vezes você vai na empolgação, quando você vai ver, você já se machucou. Já estourou todos os... Então, não tem limite. Então, fica esse convite para você, que mora aqui na região, entrar em contato, faz parte, né, dentro desse processo todo cultural da Prefeitura. Então, as aulas gratuitas, lá no Centro de Convenções, Vitor Brecheret. Isso. Então, muito obrigada. E vamos aguardar, então, os alunos novos. Isso, eu agradeço, inclusive, em nome da cidade, porque é uma oferta que a Prefeitura está fazendo para vocês e tem que aproveitar. Eu acho. Obrigada.